Tenho certeza que ao ouvir o nome dela, você logo imagina uma mulher sexy dentro de uma banheira de sangue ou uma bruxa sedenta por juventude eterna. Mas a verdade é que ela foi tão humana quanto eu e você que está aí do outro lado da Terra. Esqueça todo esse miticismo e os banhos de sangue que vocês ouviram até agora sobre essa Lady Killer, porque hoje vamos conhecer a verdadeira face de Elizabeth Bathory, uma das primeiras assassinas em série da história. Quem é? A Condessa Elizabeth Bathory de Exeter nasceu no dia 7 de agosto de 1506. Ela vinha de uma das famílias mais poderosas da Hungria, que na época era um dos maiores reinos da Europa Central. O pai dela era o barão Jorge VI de Bathory e a mãe dela se chamava Anna Bathory, que inclusive era irmã do rei da Polônia. Os pais dela eram primos e, como a maioria das famílias poderosas da época, os Bathory tinham ali uma inclinação à endogamia. Endogamia é quando membros da mesma família, ali, parentes próximos, se relacionam entre si. Ela cresceu rodeada de riquezas ali e, é claro, em destaque social. Seus pais lhe proporcionaram a melhor educação possível. Elizabeth falava húngaro, eslovaco, grego, latim e alemão. Mas nem tudo eram flores na vida dela. Existem rumores de que quando criança ela sofria várias convulsões, consequência da epilepsia, uma doença que ainda não era diagnosticada e por isso não era tratada. Na verdade, a doença de Elizabeth era considerada um problema espiritual, conhecida também como doença da queda. Aqueles tempos eram regados de violência. Os camponeses eram ali considerados propriedades dos nobres, né? E por isso não era raro presenciar ali algum ladrão sendo torturado em praça pública. Para vocês terem ideia do nível, dizem que ainda na infância ela presenciou um homem ser costurado ao estômago de um cavalo e sabe qual foi a reação dela? Ela gargalhou. Simplesmente gargalhou ao ver o sofrimento do pobre do camponês. A garota cresceu ali vendo cenas como essa e dizem que ela não demonstrava nenhum tipo de incômodo com isso. E além de sombria, ela era considerada muito bonita e com apenas 10 anos de idade. Gente, vocês têm ideia do que é 10 anos de idade? O pai dela foi lá e arranjou o casamento dela com o conde Ferenc Nadasdy, um adolescente ali 5 anos mais velho, que também era filho ali, vinha de uma família poderosa da Hungria. Como era comum naquele tempo, Elizabeth foi morar no palácio de Ferenc e durante o noivado ela aprendeu a administrar a riqueza e as propriedades ali que as duas famílias teriam que administrar. Existem rumores que durante esse período ela teve um caso com um jovem camponês e acabou engravidando, mas foi forçada a tirar a criança. Já o infeliz amante foi castrado pelo noivo dela e jogado aos cães selvagens. Uma bela maneira assim, né, de começar uma história de amor. Ela se casou 4 anos depois do noivado, no dia 8 de maio de 1574. A festa do casamento deles durou 3 dias e contou com nada mais e nada menos que 4.500 convidados. Para fechar com chave de ouro, Nadasdy presenteou a noiva com um enorme castelo que ficava no topo de uma colina, distante dos olhares curiosos do restante da sociedade e perfeito para os crimes sádicos que Elizabeth iria cometer no futuro. 3 anos após o casamento, Nadasdy se tornou um dos principais comandantes de tropas húngaras e era considerado um herói de guerra. Era chamado de Cavaleiro Negro e conhecido pela sua crueldade dentro e fora dos campos de guerra. Ele vinha de uma família militar e não teve ali a mesma educação refinada de Elizabeth. Gostava de castigar os criados e servos das piores formas possíveis. Inclusive, ele tinha até uma câmara. Gente, uma câmara de tortura no castelo, que usava ali para punir desde servos até camponeses suspeitos de crimes. Quando ele estava ali liderando guerras, a esposa ficava responsável por administrar as propriedades da família e manter a ordem das 17 vilas que ficavam em torno do castelo e que também pertencia a eles. Acredita-se que Nadasdy foi a primeira pessoa a incentivar Elizabeth a praticar as mesmas crueldades com os camponeses quando
ele estava fora, e depois disso, junto com todo o histórico de loucura dela, a condessa acabou pegando gosto pela coisa, adicionando ali detalhes sádicos em tudo. E apesar de toda a riqueza e conforto, o casal mal se via e demorou 10 anos, uma década, para que eles tivessem ali o primeiro filho. Por quê? Porque Nadasde vivia em guerras ali, colecionando almas e tesouros dos seus inimigos. Os rumores mais obscuros sobre o casal começaram ali por volta de 1600. O reino inteiro falava sobre o sumiço de meninas e jovens moças camponesas que eram atraídas até o castelo com promessas de trabalho e nunca mais eram vistas. Nadasde ensinou Elizabeth diferentes formas de castigar suas criadas desobedientes, desde enrolar um pedaço de papel encharcado de óleo e colocá-lo entre os dedos de uma pobre coitada para em seguida colocar fogo, até presentear a amada com uma luva com garras que ela usava ali para cortar a carne de seus criados. No fundo, um completava a psicopatia do outro. Agora você deve estar se perguntando, e por que ninguém fazia nada a respeito? Simples, eles eram mais ricos que o próprio rei. A Guerra dos 13 anos que o reino enfrentava na época drenou praticamente todas as riquezas da família real, e isso fez eles pegar dinheiro emprestado com o casal. Ou seja, o próprio rei estava em débito com eles e que mal faria, né, fechar os olhos para algumas dezenas de jovens camponesas desaparecendo nas propriedades dos Báthory. No entanto, aquilo era só o começo do que estava por vir. Em 1601, Elizabeth conheceu uma misteriosa mulher chamada Ana d'Arvolia, que logo foi convidada a se hospedar no castelo do casal. Ana era descrita pelos moradores locais como um animal selvagem em forma de mulher ou bruxa. Ela passou a ser chamada assim depois que eles começaram a notar que Elizabeth tinha ficado ainda mais cruel após a chegada da mulher ao castelo. Ao longo do tempo, mais e mais meninas e jovens camponesas, servas do casal, morriam de cólera ou outra doença desconhecida. Então, em janeiro de 1604, Nadasde faleceu depois de sofrer com infecção nas pernas. Isso fez Elizabeth ficar ainda mais violenta. Além da perda do seu marido e cúmplice, agora ela, com seus 44 anos, era obrigada a gerenciar as enormes propriedades da família. Também tinha outro detalhe: com a morte do Cavaleiro Negro e o fim ali da Guerra dos 13 anos, que lhes garantia grandes tesouros para suas fortunas, ela se viu obrigada a administrar de forma sensata seus bens. Caso contrário, né, perderia tudo. Dizem que toda essa responsabilidade deixou ela ainda mais estressada e ela só enxergava uma forma de relaxar: torturando jovens camponesas. Ela mandava trazer jovens meninas e até mesmo crianças, sempre do sexo feminino. No castelo, elas eram torturadas por dias e depois seus corpos eram jogados para fora pelo muro do castelo para servir de comida aos lobos. Além de Ana, Elizabeth convidou mais 4 pessoas para formar seu esquadrão de psicopatas. Eram eles Ilona Jo, que era a enfermeira dos filhos de Elizabeth, Dorca, uma velha amiga de Ilona, a lavandeira Kathleen e um jovem desfigurado chamado Fixco. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eles ajudavam Elizabeth com as torturas mais cruéis que se podem imaginar, desde enfiar agulhas embaixo das unhas das criadas, que erravam ali o ponto de alguma costura, até enfiar os dedos na boca de alguma pobre menina, até rasgar seu rosto. Existem relatos que Elizabeth obrigava as jovens a praticar canibalismo. Ela era uma pessoa muito perversa e, para piorar, ainda tinha muito dinheiro e, para completar, o rei ainda lhe devia favores. Agora chegamos no ponto que todo mundo já ouviu falar ou assistiu em algum filme aí relacionado a vampiros ou rainhas más. Um dos rumores mais fortes da história de Elizabeth Báthory é que a condessa se banhava com sangue de meninas virgens para se manter jovem e bela para sempre. Esse boato teria começado depois que alguém falou que certa vez uma criada dela cometeu um erro ao banhá-la. Então Elizabeth teria batido na criada com tanta violência que uma gota de sangue espirrou no rosto da condessa. A história ainda diz que depois de se limpar, Elizabeth percebeu que o sangue tinha deixado sua pele luminosa,
mais jovem que nunca, e foi a partir dali que passou a mergulhar em banheiras de sangue sempre às 4 horas da manhã. Mas sinto muito em desapontar os obcecados aí por filmes de terror, assim como eu, mas isso não é verdade. Bem, nenhuma testemunha ou cúmplice mencionou sobre banhos de sangue em seus depoimentos. A única coisa dita por eles foi que Elizabeth derramou tanto sangue em suas torturas que litros poderiam ser drenados do chão. Esse rumor pode ter sido criado como uma forma ali de tentar entender por que Elizabeth era tão cruel. Talvez fosse mais fácil explicar a motivação através da vaidade, mas a verdade é que a condessa era uma assassina fria que amava torturar jovens indefesas por puro prazer. Também existem rumores de que ela era lésbica, porque a condessa matou apenas mulheres e ela gostava de despi-las antes de começar as torturas. Dizem que ela fazia isso para reprimir sua sexualidade, mas nunca saberemos a verdadeira motivação. Eu sei que é chocante e o pior é saber que a essa altura do campeonato todo mundo já sabia das atrocidades que aconteciam ali no castelo, mas ninguém podia fazer nada, porque ela era uma condessa em um tempo em que os camponeses eram seres descartáveis e os nobres, bem, eles eram os nobres, né? Mas chegou uma época em que Elizabeth cometeu o erro que a maioria dos assassinos em série comete. Ela ficou descuidada. Em 1609, Ana, o braço direito da condessa, faleceu e, para piorar, ou melhorar, né? Elizabeth estava ficando sem dinheiro e cada vez mais solitária. Já não tinha mais o marido e nem sua cúmplice, os filhos se casaram, foram embora e a única coisa que lhe restava era as jovens ali para ela descontar sua frustração constante. Porém, chegou um tempo em que os pais começaram a esconder suas filhas quando Elizabeth aparecia na cidade oferecendo empregos a jovens meninas. Ninguém acreditava mais nas suas promessas ou queria seu ouro. Foi então que ela teve a brilhante ideia de abrir uma escola de formação para jovens meninas ricas, filhas de nobres que não acreditavam naquela lorota inventada por camponeses. Além de conseguir sangue fresco, a taxa para ingressar na escola também proporcionaria o dinheiro que ela precisava. Nem preciso dizer que o plano deu certo, né? Pois é. Elizabeth tirou a vida de dezenas de filhas de nobres e inventou uma desculpa esfarrapada de que certa noite uma das meninas enlouqueceu por ciúmes e assassinou todas as outras e logo depois cometeu suicídio. Mas a diferença é que dessa vez ela estava lidando com pessoas tão ricas quanto ela que não deixaria ela escapar assim tão facilmente. As famílias entraram em contato com o rei, né? E exigiram que ele fizesse justiça. Então, em fevereiro de 1610, o rei encarregou George Thurzo, eu acho que é assim que se pronuncia, para investigar a condessa, mas tinha um detalhe. Thurzo foi um dos melhores amigos do marido de Elizabeth, que inclusive Nadasde tinha pedido em seu leito de morte que o amigo protegesse a condessa. Que situação, hein? Mas quem estava mandando era o próprio rei. Então Thurzo aceitou, até porque ele nem tinha como recusar, né? E começou a investigação. Centenas de pessoas confirmaram os rumores sobre os desaparecimentos e a morte de pelo menos 175 a 200 garotas que estariam ali relacionadas a Elizabeth. Os moradores que viviam ao redor do castelo falaram sobre os gritos e sons de espancamento. Falaram sobre os inúmeros enterros que ela realizava ao redor do castelo e o estranho desaparecimento de todas as jovens que a condessa levava para trabalhar no castelo. Depois de colher ali dezenas de depoimentos, Thurzo tinha certeza que Elizabeth estava ali tirando a vida de várias pessoas atrás daqueles muros, mas ele ficou com receio de quebrar a promessa que tinha feito ao amigo antes de sua morte. Então ele foi lá e decidiu pedir conselhos aos filhos e genros de Elizabeth. E aí os homens entraram ali, chegaram em um acordo secreto sem que o rei, nem o rei soubesse, né? Seria o seguinte:
Turso poderia continuar com as investigações e, caso fosse provado que Elizabeth realmente era culpada de tudo aquilo, ela jamais seria levada a um julgamento público. Seria feito tudo escondido para evitar manchar o nome da família. Mas antes ali de prender Elizabeth, Turso precisava ter certeza que ela realmente era culpada e, para isso, ele se convidou para ir até o castelo da Condessa acompanhado do próprio rei na noite de Natal. A Condessa recebeu os dois com muito capricho, preparou ali um banquete deslumbrante e ao final da refeição ela lhes trouxe um bolo enorme cinzento. O bolo tinha a forma de um laço com uma hóstia no meio. Hóstia é aquele pãozinho que é consagrado durante a missa e oferecido aos fiéis na comunhão. Tudo muito lindo, tudo muito belo, se não fosse o fato que assim que os homens provaram o bolo, eles começaram a passar mal. Elizabeth tinha tentado envenenar o rei ali, na maior cara dura. Mas, apesar de tudo isso, ela era condessa que o rei devia dinheiro e então ela não foi presa naquele mesmo dia. Eles precisavam de mais prova e Elizabeth só foi presa no ano novo, depois que Turso e os guardas do rei se esconderam ao redor do castelo para tentar pegá-la em flagrante, durante ali uma das suas sessões de tortura. Enquanto estavam escondidos, os guardas tropeçaram no corpo mutilado de uma menina e encontraram mais duas agonizando. Depois disso, eles começaram a ouvir gritos que os levaram diretamente para uma das câmaras de tortura de Elizabeth. Não ficou claro se eles flagraram a condessa ali no ato ou se era apenas os seus servos. Mas o que importa era que pessoas estavam sendo mortas dentro do castelo e é claro que Elizabeth sabia de tudo aquilo. Ou melhor, liderava tudo aquilo. No dia 3 de dezembro de 1610, a condessa foi presa junto com seus 4 servos pessoais e acusados de tirar a vida de pelo menos 80 jovens moças. Mas acredita-se que esse número pode chegar a mais de 600 vítimas. Porém, isso nunca ficou claro. Elizabeth foi presa nas masmorras do seu próprio castelo enquanto as investigações aconteciam. 306 pessoas testemunharam contra ela, incluindo seus próprios cúmplices. Eles foram condenados à pena de morte na fogueira e, como prometido durante o acordo ali feito entre Turso e os filhos de Elizabeth, ela nunca foi levada a julgamento. Em vez disso, foi condenada à prisão perpétua nos calabouços do seu próprio castelo. A condessa nunca assumiu a culpa e morreu no dia 22 de agosto de 1614. Aí, depois de vários séculos, estudiosos e biógrafos levantaram a hipótese e até mesmo insistiram que Elizabeth era inocente e que talvez ela tenha sido vítima ali de uma conspiração depois da morte de seu marido. Eles argumentam que a coisa toda foi um esquema planejado por Turso e o rei no intuito de prender Elizabeth para acabar com a dívida que a coroa tinha com ela e ainda tomar as terras dela que ficavam em um local estratégico da fronteira. Também afirmam que Elizabeth era uma das poucas nobres protestantes com tanto poder em um reino católico. Outro ponto ali abordado foram os depoimentos incriminatórios dos seus servos que foram colhidos por meio de tortura e que não deveriam ser considerados. Segundo os estudiosos, os corpos encontrados aos arredores do castelo seriam do período das guerras e não das vítimas da condessa, mas a maioria dessas hipóteses não se sustentam, já que a tortura era um procedimento comum em julgamentos naquela época. Por isso, seus servos passaram por isso durante os interrogatórios. O argumento de que o rei queria usurpar as terras da família Báthory e cancelar o débito também não se sustenta, já que quando Nadasdy morreu, a maioria dos bens foram passados para o filho homem de 6 anos do casal. Na época que Elizabeth foi presa, ela não possuía mais essas terras que supostamente o rei queria tanto. E para cancelar a dívida ali da coroa com os Báthory, o rei teria que matar toda a família. Além disso, ainda tem a questão de que Turso fez ali o acordo com os filhos de Elizabeth não para se beneficiar ganhando algum dinheiro com isso, até porque isso era proibido, mas sim para evitar que a condessa fosse submetida a um julgamento e, consequentemente, condenada à morte, que cá entre nós era o que ela merecia. Ou seja, as provas indicam que realmente ela foi uma das maiores serial killers da história. Depois da prisão da condessa, o parlamento decretou que seu nome não seria mais mencionado na sociedade
sociedade. Isso durou até 1720, quando os detalhes do seu julgamento foram reabertos e um jesuíta escreveu uma obra onde concluiu que Elizabeth matava jovens virgens para se banhar no sangue delas e assim se manter jovem e bonita para sempre, em uma espécie ali de pacto com o diabo. Fonte: Vozes da Minha Cabeça. Uma forma tosca de justificar os crimes de Elizabeth em uma busca banal de vaidade feminina. Ao longo dos anos, a imagem da condessa foi tão sexualizada ao ponto de você pesquisar o nome dela aí no Google, depois tenta, e aparecer imagens de mulheres seminuas dentro de banheiras de líquido vermelho. Gente, eu já falei tanto a palavra sangue, olha aí, mais uma vez, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser desmonetizado. Então, já coloca aí nos comentários, hashtag líquido vermelho, se você chegou até aqui, para eu saber que você tá segurando na minha mão. Voltando aqui, mas a verdade é que dos 306 testemunhos, o sexo é mencionado apenas uma vez e sobre ela tomar ali banhos no líquido vermelho, nenhuma das testemunhas fez essa acusação contra ela. Só nos séculos seguintes, depois da morte de Elizabeth Bathory, que vários rumores surgiram sobre amantes e relacionamentos ali com mulheres. Mas a verdade é que a investigação contra ela não foi sobre desvio sexual ou pactos com o demônio, por incrível que pareça. Foi sobre rumores de tortura e assassinatos que ela cometia atrás dos muros do seu castelo, que acabaram ali sendo comprovados por meio de restos humanos frescos e 306 testemunhos. Essas histórias atribuídas à condessa ao longo dos séculos foi apenas uma forma bizarra de tornar a história real mais atraente e tentar suavizar seus crimes. Muitos historiadores acreditam que a história real de Elizabeth e todos os rumores criados ao redor da sua história nos séculos seguintes serviram ali de inspiração para a criação do personagem do Conde Drácula, além das várias lendas que foram criadas sobre ela, tornando ali a condessa uma figura muito presente na cultura pop. Curiosidade: o nome de Elizabeth inspirou nada mais que 8 bandas de black metal. A verdade é que a condessa Bathory foi uma das serial killers mais assustadoras e bem menos atraente do que muitos imaginam. Ela foi uma assassina fria que descontava seu tédio e infelicidade em pobres moças esquecidas pela sociedade. Quando vocês verem Elizabeth sendo retratada como uma bela mulher vampiresca com um decote salpicado de sangue, saibam que isso não é assustador e nem condiz com a verdadeira Lady Killer. Assustador e real é o retrato de Elizabeth de 1585, onde é possível ver o vazio daqueles grandes olhos castanhos que escondiam as barbaridades que ela seria capaz de fazer. E esse foi o vídeo de hoje. E aí, gente, vocês conheciam esse caso? Deixem aí nos comentários para eu saber. E olha só, vocês gostam tanto, mas tanto desse livro. Toda vez que eu apareço lá no Instagram mostrando ele, vocês surtam, né? Então achei nada mais justo do que trazer um caso, né, dele para vocês. Na verdade, esse caso que eu contei hoje é o primeiro do livro. Tô gostando muito da leitura, tô acho que na 6ª serial killer, ainda não finalizei. E sério, gente, a minha pesquisa foi 70% do livro, eu tive que procurar outras fontes, né, para complementar, mas vale muito a pena. Inclusive, dona Darkside, isso aqui já podia ser uma publi, né? Olha aí, tá perdendo, tá perdendo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de deixar o like, por favor, que vocês sabem que é muito importante pro crescimento do nosso canal. Se inscreva se você ainda não inscreveu, venha fazer parte aqui do meu clã. Aproveita e compartilha esse vídeo aí com alguma pessoa que você conhece que é tão fascinada e apaixonada por casos criminais assim como eu. E você aproveita também e me segue no meu Instagram, que todos os dias eu apareço por lá. Leva mini casos e compartilha, ó, diquinhas maravilhosas assim por lá. E é isso, acho que todos os avisos já foram dados. Se cuidem, não falem com estranhos, bebam água, tá? Eu quero ver todo mundo hidratado, gente. É sério, bebam água e não falem com estranhos. E aguardo vocês na próxima quarta. Tchau!